É uma cidade, mas talvez não seja uma cidade, talvez seja um país, talvez não seja um país, um continente de encontros e desencontros. Portanto, nada mais confortável do que este encontro. Estou aqui com o José Neumann e Pinto, o poeta, o pensador, o homem da Paraíba, o homem do Brasil, caracteristicamente o sujeito que tenta traduzir um pouco da alma, que é o objetivo dessa série. Melting Pot, um caldeirão de raças e culturas, o homem heterogêneo que caracterizou a modernidade. A capital da modernidade, a capital do mundo contemporâneo, que é Nova York, e São Paulo, que é a Nova York da América do Sul. José Neumann e Pinto, como é que você veio parar aqui em São Paulo, num contraponto de mim mesmo que vim para cá de Juiz de Fora? Eu sou do sertão. Eu sou do Alto Sertão da Paraíba, eu sou um sertanejo. E eu cheguei em São Paulo em 1970 com o objetivo de fazer a vida, de ganhar a vida. O verbo está usado em todos os seus sentidos. Não apenas de ser sustentado, mas de ganhar uma vida, um futuro, uma perspectiva. Eu sou sertanejo. Eu sou, aos 67 anos, um menino sertanejo, lá de Iraúna, no sertão do Rio do Peixe, onde eu nasci, na casa do meu avô. Então, falando de casa do seu avô, você vai me permitir fazer um corte aqui e pedir para você, se você pode declamar um poema que eu já disse para você, já disse de público, já pedi para ser musicado, enfim, é um daqueles poemas que para mim tem um significado de marcação na literatura nossa, não na literatura regional, porque para mim não existe essa divisão, isso é uma divisão de artifício acadêmico, é da grande literatura brasileira, e eu acho que esse teu poema revela tudo isso. Você declama, rapaz. Na casa avoenga, a nuca cansada apoiada na palma aberta da mão, os olhos míopes do velho Chico Ferreira escutavam o choro do sertão. Um sapo, um grilo, uma reis, uma rã. E assim era o serão na fazenda Rio do Peixe, lá de onde eu fui vindo. E todo som que me vier, do bojo da rabeca de Bié, com sabor de leite coalhado com rapadura rapada. Eita emoção! É isso. Então eu nasci na casa do meu avô, fui criado, primeira infância com meu avô materno, cuja casa eu nasci, e vim para São Paulo com 17, para completar 18 anos. Né? Vim para ser jornalista. Eu vim para ser poeta, para ser escritor, mas aí eu tropecei no jornalismo em São Paulo. Então São Paulo me moldou, São Paulo me amalgamou e me ensinou uma coisa, Jacó, que é o seguinte: os sertanejos como eu, da geração nem de meu pai, de meu avô, vieram para São Paulo, construíram São Paulo, e sempre que eu sobrevoo São Paulo, eu sinto um orgulho imenso de ser um nordestino, como aqueles que construíram aquela cidade enorme que o avião sobrevoa. E aqueles homens que construíram a cidade, eles construíram a cidade e queriam a recompensa do sonho. Queriam realizar o sonho de voltar para casa. A velha história do Êxodo, uma história que você conhece tão bem como judeu. A velha história da travessia do deserto. O deserto
sertão feito deserto, o sujeito atravessa na direção do oásis. Só que depois do oásis vem mais estrada. E a estrada do nordestino que veio construir São Paulo era a estrada de volta para casa, quando a chuva chegasse. Quando o inverno, como nós chamamos lá, se impusesse sobre a seca, a estiagem. Né? Este homem, o sonho dele era a volta. O sonho dele era o sonho de Ulisses, querendo chegar em Ítaca. Mas ao chegar, ele foi incorporado pela cidade. Uma cidade que tem muitos braços para abraçar quem chega nela. E aí o sertanejo, de repente, foi substituindo o sonho de voltar para a chuva no sertão e viver na garoa de São Paulo. E vivendo na garoa de São Paulo, ele conseguiu um milagre, seu Jacó. Sabe o que ele fez? Ele trouxe o sertão para São Paulo. Então esse é o segredo do amálgama de São Paulo. O sertanejo vive em São Paulo, ele vive em São Paulo. Vive a vida de São Paulo. São Paulo o absorveu, mas ele é o sertão dentro de São Paulo. Assim como acontece com o lituano, como acontece com o italiano, com o espanhol, com o mineiro, como você. Né? Então, eu construí na minha cabeça a imagem de um quadro, e esse quadro é o quadro da diáspora, né? Em que o sujeito parte da escassez, da miséria, do quase não ter nada, para uma promessa de trabalho decente, digno e remunerado, e aí ele chega e se incorpora e ajuda a criar, porque aí que está a vantagem de São Paulo. Não é que o sertanejo, o nordestino, chega em São Paulo e aí vai simplesmente gozar, né, das primícias e da benesse da cidade. Não, ele vai ajudar a construir São Paulo. Ele constrói São Paulo e incorpora a cultura dele em São Paulo. Se transforma na cultura dele em São Paulo, transformando a cultura paulista. Aqui em São Paulo, eu tive 3 filhos. Um neto paulistano, 3 netos italianos, 2 netas e um neto francês, nascido em Annecy. Agora, aos 67, estou tendo a aventura maravilhosa de produzir com a minha mulher Isabel mais um sertanejo em São Paulo. E é essa alegria que eu tenho, porque a alegria que ela, Isabel e eu temos, Isabel é de Campina Grande e também tem origem sertaneja em Condado, lá na Paraíba, a alegria que nós temos de participar da construção dessa enorme ópera, desse palácio imenso, desse templo, que é São Paulo de Piratininga. Muito bom. Agora, então, eu vou contar um pouco a respeito desse processo, dessa saga a qual se referiu o Neumann, que é realmente uma odisseia. E é também a conquista da diáspora, do galut. Os meus pais saem de uma pequena cidade no interior da Polônia. Em Yiddish é Steipl, é uma cidadezinha, mas não é uma cidadezinha. É uma cidade dentro de uma cidade, porque é um gueto. O que é um gueto? É uma cidade murada onde os judeus tinham que ficar, que trabalhar. Meus pais vieram antes da Segunda Guerra Mundial. Eles não vieram por causa da Segunda Guerra Mundial. Não é? Eles vieram antes da Segunda Guerra Mundial. Então eles fizeram opção. Eles não eram refugiados. Eles fizeram opção, fizeram escolha. Existe uma diferença muito grande. É o sujeito que decide, eu estou saindo de onde eu estou porque eu quero ir para outro lugar. Eu não tenho que ir para outro lugar. Então meus pais saem dessa cidade, vêm para o Brasil separadamente. O seu Luiz tinha 18 anos, a dona Fanny tinha 14 anos.
Seu Luiz era apaixonado pela Dona Fani. Dona Fani não queria saber de seu Luiz, achava que ele era feio e pobre. E ela era filha de rabino, se achava importante e poderosa. Não era, não. Pobre, pobre de maré. Mas tinha essa ideia da dinastia religiosa, eclesiástica. Então era uma mulher mais culta, uma moça mais culta. Bom, enfim, meu pai conquista, leva para Juiz de Fora. Eu nasci em Juiz de Fora. Mas minha mãe sempre teve uma relação complicada, ambivalente com o Juiz de Fora. Meu pai era um apaixonado por Minas. Meu pai era um mineiro de alma. Meu pai teve uma discussão violenta com o sujeito, que por acaso acabou, por acidente acabou sendo presidente da República, e meu pai explicou para ele. Eu depois escrevi um artigo que foi publicado no Jornal da Tarde, a respeito desse conflito, né, explicando para o sujeito que ele não era mineiro. Aliás, também ele não era mineiro, não. Mas, enfim, minha mãe sempre quis vir para São Paulo. E por que é que ela queria vir para São Paulo? Porque a família dela continuava morando aqui, e aqui era um grande centro com uma presença cultural judaica. Então ela queria vir para São Paulo. Meu pai queria ficar em Minas Gerais. Ele tinha a alma do caipira, a alma do interior. E eu sempre dividido. Então a gente ia para lá, vinha para cá, ia para lá e vinha para cá. Finalmente, eu começo a servir o exército lá em Juiz de Fora, 12º Regimento de Infantaria. Mas não me dei bem. Não me dei bem porque o oficial, que era meu comandante, posteriormente ele aparece aí nesses documentos de tortura como um dos maiores torturadores, um dos maiores torturadores da ditadura. E o sujeito era cismado porque achava que eu tinha sido da União da Juventude Comunista, e eu tinha sido, só que ele era burro porque eu tinha sido expulso, mas de qualquer maneira ele era invocado comigo. Eu peguei e vim aqui para São Paulo, e aqui eu fui para o 4º Regimento de Infantaria. E aqui, Zé Neumann e Pinto, o que é que acontece no quartel aqui? Eu sou discriminado, mas não por ser judeu, mas por ser mineiro. Rapaz, azarado para todo lado. Só que tinha um sujeito aí, o jurista Mário Simas, que era meu companheiro no quartel, e ele me acolheu. Era um católico militante, e esse sujeito me apadrinhou junto com o general Uriel de Jesus Zerbini. E através disso... E a Terezinha? E a Terezinha, que posteriormente me indicou como pré-candidato ao Senado pelo PDT, pelo Movimento Feminino e Negro. Mas o que é que aconteceu? Foi através desse sentido militar no 4º Regimento de Infantaria aqui, que eu descobri que tudo isto era ficção, era fantasia, era mentira, era uma brincadeira, porque o Brasil não tem Minas Gerais, não tem Paraíba, não tem São Paulo, que o Brasil é um só. E foi essa noção de identidade nacional é que eu aprendi ali dentro. Porque ali dentro, nada, você falou em amálgama, ali dentro naquele quartel, o que tinha de paraibano, cara, é uma coisa de doido, nordestino, a maior parte, inclusive, dos oficiais, dos soldados, mas havia um sentimento de brasilidade, isso nos anos 60. Havia, como sempre há de existir, um sentimento de brasilidade que irmana e que é característico dessa São Paulo. E que nisso vai, na minha opinião, não sei o que é que você acha, caracterizar e singularizar o papel do Brasil diante da América do Sul no século XXI. São Paulo há de ser a capital desse país que vai imprimir esse significado de sofisticação cosmopolita, mas que guarda essa raiz do teu avô, que guarda a raiz dos meus avós. Aquilo que é uma construção extraordinária. Uma terra que não tem donos,
uma terra que tem senhores no sentido da cidadania. Porque isto eu aprendi em São Paulo. De Minas Gerais, eu venho carregando essa herança extraordinária. Da Polônia, o senso europeu da civilização, da elegância, da cultura. Mas tem a tragédia da crueldade, que aqui nós vamos superar. E superar na marra. Porque neste condomínio verticalizado que é São Paulo, aonde você tem que coabitar e conviver com o sujeito a 2 metros de distância, na marra, no trânsito, nós vamos ter que aprender que essa casa é uma casa de todos. E ou ela será um abrigo humano e igual para todos, ou ela não será de ninguém. Na minha opinião, essa é a sina de São Paulo. É o selo dessa pátria. E nós temos que fazer por merecer. Não basta nascer. É preciso merecer. Eu quero dizer que a mesma experiência que o Jacó teve, eu tive. São Paulo não é um mar de rosas. Eu também sofro hoje. Eu tenho 49 anos de São Paulo. Estou para completar agora em junho, justamente quando vai nascer o meu 4º filho. E tenho experiência diária de preconceitos em São Paulo. Agradeço a essa experiência de preconceitos em São Paulo, quanto ao fato de eu ser nordestino, a minha aversão absoluta ao preconceito, o que me fez um homem mais maduro, o que me tornou um homem mais inteligente e mais pronto para viver a vida e enfrentar a realidade do dia a dia. Então, desse ponto de vista, São Paulo também ensina muito pelo lado avesso, pelo lado oposto. E é isso que me faz, cada vez mais, amar São Paulo. Quando eu vim morar em São Paulo, eu trazia na minha cabeça os versos de Mário de Andrade, o poeta paulistano por excelência. São Paulo, comoção da minha vida. É isso que eu sinto aqui. Muito bom. Eu tenho a impressão que esse esforço de compreender uma cidade, que é um guarda-chuva, e o Neumann coloca bem, não com um significado pueril, ingênuo, mas também que não precisa importar ódios de chauvinismo de outros lugares. Quando eu ouço, por exemplo, com uma certa frequência, alguém se referir a um problema de negro, eu me lembro que quando eu estive no Senegal, o poema de Leopoldo Sédar Senghor, que eu, aliás, declamei aqui na Universidade de Zumbi dos Palmares, no qual ele falava do humano que não depende da cor da pele, eu devo dizer que ou eu sou daltônico, ou eu sou daltônico num outro sentido de cegueira, porque eu não sou capaz de ver cor de pele. Eu sou incapaz de ver. E eu não acredito, e eu sei que eu estou fazendo uma confissão que não cai bem para um psicólogo, mas quando alguém insinua ou sugere para mim que tem uma diferença em relação a negro, por exemplo, eu olho e penso, mas coitado, eu tenho uma profunda piedade. E eu penso, tadinho, é doente. Eu nunca imagino uma posição política nem ideológica. Eu sinto que deve ser uma problemática de alienação e de neurose.
E nisto, mais do que em qualquer outra coisa, São Paulo, na minha opinião, pode dar uma lição para o mundo inteiro. E deve dar essa lição para o mundo inteiro. E não vamos permitir que alguém venha pretender criar um apartheid nesse país, de nenhuma natureza, nem religiosa, distinção entre protestante, católico, afro-indígena, religião, umbanda, quimbanda, candomblé, judeu. Não. É uma cidade onde as diferenças podem conviver, o que não significa, e eu acho que o Neumann colocou bem, uma visão rósea, não. Tem gente que eu não gosto, tem gente que eu não suporto, não é questão de não gostar. Tem gente que eu não suporto, seja por razão política, ideológica, até religiosa. Mas eu aprendi a respeitar ele lá e eu cá. E repetindo, a casa há de ser de todos. Vamos nos entender. O que não dá para ser piromaníaco e viver dentro do incêndio. Água neles! Água neles!